Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse estudo, mais essa reflexão sobre orientação para a prática mediúnica no Centro Espírita. Nós estamos na segunda parte da apostila, segunda parte do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 26, perguntas que se podem fazer aos Espíritos. E qual pergunta nós podemos fazer aos Espíritos, o que eles estão dispostos a nos responder? Kardec deixa para nós um roteiro com bastante segurança para que a gente possa entender que aos Espíritos nós podemos fazer qualquer pergunta, mas também podemos obter qualquer resposta ou nenhuma. Mas, se nós tivermos uma boa técnica e tivermos as noções de como e quando, o que perguntar, logicamente que vai ser muito mais agradável, vai ser muito mais produtivo para todos nós. Em 10 itens, Allan Kardec menciona, neste capítulo, o que é perfeitamente possível endereçar pergunta aos espíritos comunicantes, orientando-nos como obter respostas confiáveis, considerando os diferentes níveis evolutivos dos habitantes do além e as possibilidades do médium. Observe que aqui tem dois aspectos. Para que você pergunte, você tem que saber o que você está perguntando, o que você quer como resposta e para que você quer a resposta. É um conjunto de fatores que interfere no todo. Mas, além de dirigir a pergunta certa, de forma coerente aos espíritos que tenham condições de respondê-las, nós temos que saber se o médium oferece condições vibratórias para recebê-las. Em outras palavras, as boas e inteligentes respostas estão diretamente relacionadas à qualidade das perguntas, ainda que existam espíritas que acreditam que jamais se deve dirigir perguntas aos espíritos, eis o esclarecimento. Aí, gente, uma boa pergunta, uma boa resposta. Certa vez, um repórter europeu foi se dirigir a um líder também europeu, um dos líderes mais poderosos do mundo, e fez uma pergunta que ele simplesmente começou a rir, e lógico, ele deu uma resposta irreverente. E a gente ficou olhando aquela questão e perguntamos, mas por que uma pessoa diante de alguém como ele, como aquela autoridade que estava diante do repórter, ele fez aquela pergunta? E a pergunta, gente, se eu falar aqui eu vou entregar quem fez a pergunta. Bom, mas o que é importante a gente entender aqui é o que? Quando nós vamos perguntar alguma coisa para uma autoridade, nós temos que nos portar de forma condigna. E se nós vamos perguntar alguma coisa para um espírito que está superior a nós em termos evolutivos, nós também temos que ter um padrão de raciocínio, de entendimento para fazermos uma boa pergunta. É um erro. Os espíritos, indubitavelmente, por que ele está dizendo é um erro, né? Eis o esclarecimento. Podemos fazer pergunta ou não podemos fazer pergunta? E aqui, então, nós temos o seguinte. Podemos fazer pergunta ou não podemos fazer pergunta? Kardec nos esclarece o seguinte. É um erro. Os espíritos, indubitavelmente, dão instruções espontâneas de elevado alcance, que não se pode desprezar. Então, espontaneamente, eles trazem informações naturais, de elevado alcance, importante para nós. Mas há explicações que teríamos de esperar longo tempo, se não fossem solicitadas. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade, do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Há conjunto de fatores que se somam a conjunto de fatores que devem ser utilizados para o benefício de todos. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para desmascarar os espíritos mistificadores que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com certa lógica. Item 287. Olha que interessante. Os espíritos podem vir abordando os assuntos que querem abordar, falar livremente sobre um tema que às vezes eles pensam que sabem, pensam que têm condições. É necessário então que comecemos a fazer uma reanálise, uma reavaliação para fazer a pergunta certa
na hora certa, é os espíritos certos. Porque se o espírito for um pouco inferior, pouco conhecido, ter pouco conhecimento daquele assunto, ele pode ficar muito zangado, demonstrando a sua inferioridade. Há inúmeras situações que devem ser vistas e revistas, analisadas e avaliadas dentro de certos princípios, de certas possibilidades. À época de Kardec, as perguntas representaram a matéria-prima para a construção da codificação espírita. Hoje, elas não são tão necessárias, exceto durante o diálogo com o espírito comunicante, a fim de obter subsídios para o atendimento ao espírito sofredor, ou para ser mais bem esclarecido pelos orientadores espirituais. Aqui, eles deixam condições que nós devemos fazer a pergunta ao mentor: como que nós vamos lidar com esse tipo de espírito imperfeito, sofredor, angustiado, rebelde e até mesmo violento? Então, o mentor, o protetor, aquele espírito que está coordenando a atividade, ele pode trazer uma mensagem, trazer uma informação melhor para o grupo. É importante que faça-se a pergunta quando tem a possibilidade do médium e do mentor da comunicação. Mas não é no meio da comunicação com o espírito que vai pedir para alguém da mesa: olha, busca uma mensagem do mentor aí para a gente atender esse espírito. Não estou dizendo que não pode só fazer isso, tá, gente? Pode. Mas é importante conversar com ele antes e ter umas diretrizes. 1. Como fazer pergunta aos espíritos? A. Investir-se de cuidados para não serem ludibriados por espíritos enganadores. Você vai fazer uma pergunta assim: com quem eu vou me casar? Está pedindo para ser enganado. Agora, não é proibido você fazer uma pergunta dessa mentalmente para o seu protetor, mas não na mediúnica. Dentro do seu ambiente familiar, na sua casa. E se vai responder ou não, tenha cuidado. Nós encontraremos fatalmente com aquela pessoa que precisamos passar uma experiência. Temos que observar. Eu fiz uma pergunta que muita gente gosta de fazer, principalmente as mulheres, mas nós temos que observar e ter cuidado para não fazermos perguntas assim de cunho pessoal. As perguntas têm que ser de cunho mais abrangente, que seja de objetivo para todo o grupo. Considerar a natureza e a boa finalidade das perguntas, assim como a sua forma e conteúdo. Quanto à forma, as perguntas devem apresentar clareza e objetividade, sem dubiedade, anunciadas com calma e paciência. Devem seguir uma ordenação com encadeamento lógico, permitindo-se do simples para o complexo, preparadas antecipadamente, mas sem prejuízo das que podem ser elaboradas espontaneamente, consequência natural do esclarecimento do assunto. O que ele está nos dizendo? Você faz uma pergunta, se você quer chegar a alguma coisa muito complexa, comece pelas mais simples. É o que foi feito no Livro dos Espíritos. As perguntas eram mais simples, foi ganhando complexidade, uma após a outra. Se você observar, quando você está lendo o Livro dos Espíritos, você tem uma dúvida no início, tem alguma coisa que está assim meio incompleto, as perguntas subsequentes, com as suas respectivas respostas, vão esclarecendo aquele assunto, vão esclarecendo aqueles tópicos. E é isso que é importante observarmos para obtermos aquilo que precisamos alcançar, como instrução para nós, como objetivo do estudo que está sendo proposto. Quanto ao conteúdo, devem ser observados cuidados especiais, a fim de não receber informações falsas, incompletas ou dúbias. As perguntas devem ser sempre revestidas de seriedade, despidas de futilidades ou simples curiosidade. Serão igualmente simples, objetivas, atenciosas, expressas em linguagem elevada e gentil. Item 286. Essa é a técnica que Kardec usou para codificar a doutrina espírita. Também foi a técnica que foi usada no início da divulgação espírita por Chico Xavier, quando foi feitas as perguntas relativas ao livro Consolador. Algumas perguntas eram feitas pelas próprias pessoas, e outras o próprio Emmanuel trazia a pergunta e a resposta, para complementar o assunto. E assim nós temos um livro complementar, tem gente que detesta essa palavra, mas é a que eu encontro, ao Livro dos Espíritos. Assuntos que não foram abordados no Livro dos Espíritos, talvez nem eram para ser,
lá é abordado. Por que a gente fala complementar? Porque é um livro de perguntas e respostas que esclarece-nos principalmente sobre os aspectos transcendentes da nossa vivência aqui na Terra. 2. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Os espíritos sérios só respondem às indagações sérias, voltadas para o bem, e não consideram as fúteis. A seriedade e a confiabilidade da resposta depende da natureza da pergunta. Há espíritos que opinam sobre tudo, fornecendo informações equivocadas ou interpretações pessoais. Os espíritos mais imperfeitos afastam-se de perguntas que possam desmascarar sua ignorância ou más intenções. As respostas refletem sempre o nível de saber e de moralidade. Item 288, subitem 1 a 6. Bem resumido, certo? Aqueles que querem estudar o item 288 completo, nós temos o estudo dele. É só ir lá no capítulo e buscar o número 288. Bom, gente, nós temos que estar sempre observando como nós agimos diante dos espíritos. Como nós vamos interagir diante dos espíritos. De que forma estaremos nos dialogando com eles, conversando com eles. É necessário começarmos a tomar decisões sérias, trabalhar de forma séria e buscar valores íntimos que nos fortaleçam como espírito imortal. E com isso, mostrando empatia com os espíritos, eles saberão dizer para nós, com cordialidade, se aquela pergunta, se aquela resposta é procedente ou não. Olha, não podemos falar sobre esse assunto ainda. A pergunta está mal elaborada. É natural. Os espíritos superiores não são toscos. Você pode fazer 10 perguntas, eles olharem e falar assim, olha, suas perguntas são muito boas, mas estão mal elaboradas. Reelabore-as. E nós veremos o que poderemos responder. Nesse momento, eles estão testando a nossa seriedade. O nosso grau de comprometimento quer que reflitamos mais sobre aquelas perguntas. E no momento que nós estivermos refletindo, às vezes a pergunta vai ficar igual. Mas nós vamos ler, vamos debater entre nós. Eles vão colocar ideias para nós ali, para criar um corpo de ideias, para que na hora de passar a mensagem, as respostas serem compatíveis. Lembremos que os espíritos superiores têm técnicas para nos fazer aprender. E até mesmo, por exemplo, você chega em casa à noite, você tem uma semana para você estudar aquelas perguntas que você fez para melhorá-las. Você vai ficar estudando, o médium vai estudá-las, outros colegas todos de tarefa vão estudar para ver o que pode melhorar. Nisso, você cria sintonia com os espíritos que vão responder aquelas questões. Você vai encontrar com eles em desdobramento, vão fazer estudos, fazer reflexões e vai ficar mais fácil para que a equipe mediúnica receba aquelas respostas. Tudo tem que ser bem observado. Se os espíritos falam para elaborar melhor a pergunta, é que eles querem que a gente medite sobre o assunto. É importante a gente entender que os espíritos precisam de certos conhecimentos que nós tenhamos intimamente para poder produzir os efeitos necessários dentro do trabalho de ajudar na codificação ao trabalho de melhoria de todos nós. 3. Perguntas sobre o futuro. Podemos perguntar sobre o futuro? Podemos querer saber sobre o futuro? Eis a questão. Mas tudo nessa vida requer meditação sobre o assunto. Vejamos, esse gênero de pergunta é a mais passível de enganos e mentiras, deliberadamente respondidas por espíritos que adoram dar palpites e zombar da credulidade dos encarnados. Já é um tópico que nós temos que pensar. Ainda que seja possível prever acontecimento, ou seja, pela forma de pensar e agir de uma pessoa, não se pode esquecer de que os fatos podem ser modificados segundo as circunstâncias e principalmente pelo uso do livre-arbítrio. O máximo de cuidado deve ser dado a esse tema. Contudo, há coisas que podem ser reveladas porque apresentam um maior grau de certeza. Mesmo assim, os espíritos sérios o fazem quando julgam imprescindível e para um fim útil, que atendam à coletividade, assim mesmo, em caráter de excepcionalidade. Já observaram quando vai ter um acidente de avião
que começa a acontecer coisas estranhas com certas pessoas, eles desistem da viagem. Acontece. E tem outros que eles ficam felizes. Olha, apareceu uma vaga, alguém desistiu da viagem. E entram na viagem. Isso, se nós não formos espíritas, para entender toda essa trama que existe no plano espiritual, porque tem pessoas que têm que passar por aquela prova, por aquela experiência, e outros faz então necessário refletirmos e procurarmos repensar cada um dos nossos atos ao fazer uma pergunta sobre o futuro. Mas temos que ficar atento à intuição para podermos, às vezes, conquistar alguma coisa boa ou fugir de uma coisa muito ruim. Uma amiga minha ia viajar para um país X de turismo e tal. Ela falou comigo, eu falei assim, olha, por que você vai para esse país? Está tendo esse problema de saúde geral aí para todo mundo, tem ameaças de batalhas intensas, aí acho que você deve adiar para mais um ano, 2. Passados uns dias, ela me liga e fala assim, eu sonhei que eu estava no país X e tinha um helicóptero do país Y apontando as armas para mim e eu não sabia para onde correr porque eles estavam atirando para todo lado. Ela desistiu, desmarcou a viagem. E as coisas estão prestes a acontecer, a ganhar mais volumes nesse aspecto. Algumas pessoas recebem os avisos necessários para se proteger. Nesse sentido, quando os orientadores espirituais fazem previsões, estas apresentam características gerais, evitando datas ou outros detalhes. Tratam da questão como um provável acontecimento. Item 289, subitem 7 a 10. O exemplo que eu citei foi alguma coisa assim, vamos dizer, tome cuidado se você quer viajar, previne-se que pode acontecer muitas coisas complicadas nesse período. O país que ela teve esse sonho não está em guerra, tá? Mas está no entorno da guerra. Por isso, gente, nós temos que ficar atentos e fazer nossas meditações. Ela perguntou para os seus protetores, conversou comigo, falando sobre essa possibilidade de viajar ou não. O que você acha? É bom conversar com um amigo, porque se cria campo para a percepção psíquica e pela intuição. Nesse momento ela tem um sonho estranho, diferente, mas extremamente alertivo para que tenhamos certos cuidados para não viajar em tempos de crise intensa em nível mundial. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Tudo que é proibido revelar. Eles não vão falar, não é igual a gente que assim, fiquei sabendo de uma coisa. A outra pessoa fica toda curiosa, mas o que é? Né? Nós temos isso. Principalmente naquele bate-papo amigável, com os amigos. Todo mundo tem aquele tchan para contar uma história, para fazer um suspense, para provocar a curiosidade do outro. E às vezes, principalmente, eu não bebo, tá, gente? Mas depois que as pessoas tomam alguns goles, conta-se coisas, segredos e por aí afora. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas ao homem. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Quem insiste por uma resposta se expõe aos embustes dos espíritos inferiores, sempre prontos a se aproveitarem das ocasiões que lhe tenham para explorar vossa credulidade. Espíritos inferiores são muitas vezes hipócritas, cínicos, mentirosos e muitas das vezes querem apenas se divertir. Item 289 e item 11. São os cuidados, atenções que nós devemos ter. Há pessoas que têm capacidade anímica de sair do corpo e ver acontecimentos futuros. No entanto, essa percepção é sempre relativa, porque está vinculada à capacidade interpretativa do indivíduo, que pode ser falha. Informações sobre o dia, a hora da desencarnação devem ser vistas com cautela, até porque, em condições de normalidade, é comum a pessoa pressentir o momento, pois é esperada pelos benfeitores nos momentos do sono, quando se encontram com eles e travam diálogos mais próximos. Mesmo assim, os espíritos
orientadores só permitem que a pessoa tenha esse tipo de pressentimento caso esteja preparada emocionalmente e encare a situação com tranquilidade. Item 289, subitem 12 a 14. Bom, gente, aqui nós estamos falando de quanto existe a possibilidade de uma informação séria ser passada para pessoas que estão dispostas a contribuir para algum benefício das pessoas. Mas muitas das vezes o médium tem percepção de acidente, ele não sabe com quem, nem quando, nem onde. E como o médium, nesse momento, ele começa a desesperar, que ele acha que ele é culpado por criar aquele problema, e ao invés dele procurar entender que ele tem que, ao invés de criar o problema, ou achar que ele é o culpado do problema, fazer uma oração para que a pessoa que está envolvida, se tiver que passar, passa mais bem preparada. E se pudesse ser evitado, que os seus protetores e mentores criam um campo para protegê-la. A partir daí o médium está livre. E muitas das vezes isso não é mostrado por espíritos bons e superiores. São mostrados por espíritos que querem tirar proveito da fragilidade do médium. Ele tem a percepção psíquica, ele tem o pressentimento, que é uma mediunidade que a gente estuda lá no livro dos médiuns, certo? Capítulo 16, mediunidades especiais, pressentimento. Aí a pessoa tem aquilo ali, eles chegam, passam as ideias, às vezes de brincadeira e às vezes acontece. De brincadeira nunca vai acontecer, mas às vezes também de brincadeira acontecem e o médium fica transtornado achando que ele é o culpado. É necessário que entendamos os cuidados que devemos ter. Está fora do alcance do médium, está fora do poder do médium dar prosseguimento ao fato ou evitar o fato. 4. Perguntas sobre as existências passadas e futuras. Informações sobre reencarnações anteriores, confiáveis ou não, são corriqueiras no meio espírita e partem de duas fontes principais: lembranças nebulosas ou claras, informações falsas ou verdadeiras transmitidas por espíritos. Olha, gente, bem explicado, né? Tem aquelas informações nebulosas ou claras e tem aquelas outras informações falsas ou verdadeiras, que são transmitidas por espíritos. A nebulosas ou claras, às vezes nós vemos em sonho, em desdobramento. Eu lembro de um amigo meu, que ele chegou para o pai dele contando que ele tinha tido uma visão da vida passada. Ah, pai, eu vi 2 vidas passadas nossas. Ele falou: é mesmo, meu filho? É. Uma, você me mandou me matar, criou uma trama, uma calúnia contra mim, eu fui enforcado e esquartejado. Aí o pai falou assim: pelo amor de Deus, eu nunca faria isso com você. Você acredita que eu vou fazer isso com você? Eu falei: não, isso você não vai fazer, pai. Fez uma outra vida, mas na encarnação seguinte eu te dei o troco, te enterrei vivo. Meu filho, como que você pode pensar em fazer uma coisa dessa comigo? Não, pai, isso foi em outra vida. E o pai dele não entendia que era em outra vida, que achava que era naquela dali, porque ele não entendia bem a reencarnação. Ele às vezes aceitava, às vezes não. Entenderam como que é complicado? O médium foi tranquilo, ele viu aquela cena e falou assim: nossa, nós temos que ter cuidado para nós sermos um pouco menos agressivos um com o outro nesta vida. Mas o outro não entendeu assim, achou que ele achava que o pai ia destruí-lo ou que ele iria destruir o pai. E um outro amigo nosso estava vendo uma reportagem sobre as pessoas em estado terminal. E ele teve a ideia de falar assim: mas poxa, realmente estão falando uma coisa muito certa, muito coerente. Por que gastar todo o dinheiro da família se a pessoa vai viver só 6 meses a mais? E os pais dele olharam para ele assim: mas como? Se vai viver 6 meses a mais, tem que tratar. Mas a pessoa vai ficar passando fome depois, morando debaixo da ponte, que o caso era uma família muito rica, que gastou tudo para tratar o patriarca. O patriarca faleceu e a família ficou desempregada, ficou sem renda, porque ele era um profissional liberal, embora tinha uma renda muito alta, fosse muito rico, e a família ficou morando debaixo do viaduto. Olha, gente, nós temos que ter uma certa sanidade diante dos fatos, até porque determinadas doenças você tem, acabou, não vai curar. E os pais que numa encarnação passada, esse amigo nosso, ele era uma criança defeituosa, exalava um cheiro extremamente fétido, num dia de enchente, embrulhado no cobertor, não descartaram. Os pais ficaram apavorados, com medo de tomar o troco.
Os pais nunca lembraram disso conscientemente, de que eles tinham descartado aquele filho. O filho sabia que era médium, tinha tido essa visão, tinha entendido os fatos, mas no inconsciente dos pais, eles passaram a ter medo do filho por causa daquilo ali. Por isso, gente, nós temos que ter muito cuidado com revelações das vidas passadas. E se temos a revelação, temos que ter muito cuidado, muita atenção. Ele não contou para os pais que tinham sido descartados, mas eles guardavam isso no inconsciente. E quando ele dá uma opinião sobre um fato que os pais ficaram chocados dele pensar daquele jeito, porque aí quando a pessoa está ficando velha, ela fala assim: se eu tiver uma doença terminal, será que eles vão pagar meu tratamento até o final? Custe o que custar? Embora não fossem pessoas ricas. Entenderam que é uma coisa muito delicada de comentar sobre o que fizemos no passado? Nós não fomos bonzinhos, não. Nós aprontamos. Trabalhamos fabricando veneno, trabalhamos como aqueles consultores magos, né, que faziam lá as consultas, davam aquelas dicas, tinha um nome, fugiu aqui agora. No livro o Chanceler de Ferro do Antigo Egito tem o Shebna, e esqueci o nome agora, no 2000 anos, o velhinho que ficava vendendo filtros, vendendo um monte de coisa lá, era um egípcio, um velhinho egípcio, no livro 2000 anos. Se eu lembrar aqui no decorrente, fala, mas se você lembrar, coloca aí no comentário para nós, para nos ajudar, e pesquisar lá no livro, né? O mago, até o Saul tem uma briga muito acirrada com ele num determinado momento. A dificuldade está em separar o trigo do joio, haja vista que os espíritos levianos se divertem com a credulidade de certos confrades. Outros espíritos fazem revelações de acontecimentos passados, em geral verdadeiras, mas para impor ao encarnado em processo obsessivo. Então, o encarnado está em processo obsessivo, eles fazem uma revelação do passado, impõem a ele o medo, o desespero, a desconfiança. É muito delicado, gente. Item 290, subitem 15A. Se está esquecido, é para ficar esquecido. Deixa lá, enterradinho lá no subconsciente. Quando nós chegarmos no plano espiritual, que tivermos conquistas para podermos conversar, aí a gente conversa. Mas lá no plano espiritual. E às vezes a gente vai ser revelado a nós. E tenhamos equilíbrio e tranquilidade diante daquelas situações, daqueles fatos. A melhor atitude é restringir qualquer informação com o objetivo de mera informação, ainda que supostamente tenha sido transmitida por um benfeitor espiritual. Os orientadores espirituais, quando fazem revelações de vidas passadas, ponderam sobre a nossa edificação e instrução, cujas informações são quase sempre feitas espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Deus, porém, jamais o permite para satisfação de vã curiosidade. Item 290, subitem 15. É interessante, gente, que vou fugir um pouquinho agora, mas a gente está falando de vidas passadas, informações de vidas passadas. Um amigo nosso teve uma informação de vidas passadas em que tinha toda uma trama. E um outro amigo dele, que eles conversavam muito sobre esse assunto, mas ele não era espírita, não acreditava em coisas espíritas, mas falava sempre para ele assim: eu tenho certeza que você já foi meu comandante, você já foi meu chefe em mais de uma encarnação. Mas eu não acredito em reencarnação. Coisas engraçadas das pessoas, né? Não acredito em reencarnação, mas tenho certeza que aconteceu as encarnações passadas. E essa pessoa que era espírita teve um sonho. E esse que não era espírita teve o complemento do sonho. E na noite seguinte, o espírita teve o complemento do sonho. E o outro, passado uns dias, ele teve o sonho e falou assim: ah, sim. E passado um tempo, eu recebi a visita de uma pessoa que dizia que tinha suspeita que o seu navio tinha naufragado. O interessante é que os sonhos eram, assim como eles comentavam sobre o sonho, sem comentarem nada de vidas passadas antes daquele fato em si, um teve um pedaço do sonho, o outro teve outro pedaço do sonho, que se somavam. E o espírito teve um complemento do sonho anterior. História meio fantástica, né? Mas é real.
E o não espírita teve o segundo complemento do sonho. Todo mundo quer saber o sonho, né? Mas deixa acontecer, vamos caminhar. É por isso, gente, que nós temos que ter certos cuidados. Às vezes a informação vem, como nesse caso, eles riam da situação, conversavam com o outro, riam daquele momento, daquela situação, mas a tensão do que sofreu as consequências de cometer os atos e depois sofrer as consequências dos atos, fica. Cada um tem um motivo para receber a informação. Cada um tem uma possibilidade de receber a informação. E lógico que não era para satisfazer vã curiosidade. Aqueles dois amigos conversando, certamente o que não era espírita precisava de informações para despertar neles outros valores, outros padrões, que ele não tinha compromisso com a doutrina espírita. Item 17 da introdução do Livro dos Espíritos. Kardec deixa claro que algumas pessoas não têm o compromisso de ser espírita. Deixemos-los. E com isso, vamos procurar ser bom espírito. Mas quando existe a possibilidade do diálogo, quando exige aquela conversa amigável de dois amigos batendo papo e tem essas possibilidades, saibamos tirar proveito delas, sem nos impressionar, que é o mais difícil. Devemos, em geral, suspeitar de revelações sobre futuras existências, pois estas estão necessariamente entrelaçadas ao nosso livre-arbítrio e às interferências externas de pessoas e de acontecimentos, consequentemente as manifestações da lei de causa e efeito. Eis o esclarecimento de um orientador espiritual a respeito da informação sobre reencarnações futuras. Olha, gente, é tudo que a gente queria saber. O Brian Weiss tem um livro que fala sobre vidas passadas, e eu esqueci o nome do livro. Eu tenho que olhar nas minhas anotações, que eu anoto todos os nomes dos livros que eu leio, para me lembrar isso ali. Mas ele fazia uma projeção para o futuro. E as pessoas que apresentavam conflitos, elas, na projeção para o futuro, elas encarnavam em locais onde tinha exatamente o conflito que ela vivia. Então uma pessoa tinha um grande conflito achava que tinha que ajudar Israel a combater ferozmente os palestinos. Na projeção para o futuro, ela reencarnou na África do Sul, combatendo ferozmente os indianos. Ela percebeu, e teve mais uma ou outra que ela reencarna também no local de conflito, combatendo aqueles que são renegados dentro daquele meio. A partir do momento que ela se deparou com isso, conversou com Brian Weiss, fizeram uma síntese desses acontecimentos, e ela passou a trabalhar para a integração das religiões. Olha que maravilha. Certa vez, assistindo uma live em que o Elahá participava, e ele então foi fazendo algumas colocações descontraídas, mas instrutivas. Entendam bem, a colocação que ele fez dentro do assunto, pertinente ao assunto que estava ali no momento, e como o assunto era pertinente a encarnações futuras, ele estava então falando de uma forma instrutiva. E ele provavelmente, aqui no Brasil, estava aprendendo os rudimentos da lei da reencarnação, como o Brasil sendo uma universidade do espírito. E ele provavelmente reencarnaria na Palestina, trabalhando pela integração entre judeus e palestinos. O outro colega que estava lá era judeu e estaria reencarnado em Israel, trabalhando pela integração entre palestinos e judeus, já criando amizade aqui com o Elahá. E o terceiro, que tinha características indianas, traços indianos e muita ligação com a cultura indiana, ele disse: você vai reencarnar na Índia para quebrar aquele conjunto de casta, aquele complexo de casta, mostrando a eles o espiritismo e as qualidades do espiritismo. Certamente, na casa espírita que nós frequentamos, atendemos espíritos que vão estar lá reencarnados para ser nossos colaboradores, ou nós sermos os colaboradores deles. Isso são conjecturas, são teorias. E eu brinco com um colega meu que ele gosta muito de um país X, eu gosto do país Y. Eu falo: olha, ainda bem que nós somos amigos e temos que ser bem amigos, porque nós vamos encarnar um em cada lado, diferente, vamos ser presidente desse país para a gente dialogar e fazer a paz. Lógico que brincando, não quero participar de política nunca mais. Mas aqui nós estamos dando uma descontraídazinha no assunto para entender a delicadeza que é falar de vida futura ou de vida passada. Podemos fazer conjecturas do que fomos, conjecturas do que seremos ou onde estaremos, mas não saberemos de verdade. Por exemplo, se eu reencarnar na África, o que eu vou fazer lá? Eu estudo a respeito da gente.
Eu assisto os vídeos no YouTube como que é a vida na África, aí fico pesquisando como que pode fazer um plantio no deserto, como que pode produzir, é coisa de espírita, né? Planejar o futuro. Ah, vou planejar reencarnar na China, na Rússia, que são países ricos, cheios de tecnologia, em Israel, com enormes tecnologias. Eu vou planejar lá, nasceu lá, tem que saber ser espírita. Agora, se nasce na África, talvez você nem vai ter oportunidade de ouvir falar em espiritismo, mas você terá que saber lidar com a seca, lidar com a fome, lidar com a escassez, e tem que saber plantar, saber fazer irrigação. Como fazer uma irrigação? Isso nós temos que aprender. É planejar o futuro sem ficar escravo do medo do futuro. Entretanto, saber onde e como transcorrerá essa existência, repetimos, é impossível, salvo o caso especial e raro dos espíritos que só estão na Terra para desempenhar uma missão importante, porque então o caminho deles se acha, de certo modo, traçado previamente. Item 290, subitem 16. Nós não sabemos. Podemos conjecturar, conforme eu fiz os exemplos aqui, de uma forma descontraída. Mas isso são conjecturas, são possibilidades. E se chegarem para a gente e falar assim, olha, você teve toda a oportunidade de ser espírita, mas não foi um bom espírita. Vai lá e agora trabalhe para ser um bom espírita. Aqui mesmo no Brasil. Tem essa possibilidade também. Mas eu gostei do conceito do Alahá. Nós estamos aqui aprendendo a doutrina espírita, aprendendo a ser espírita, educando espírita nas reuniões mediúnicas, no nosso culto no lar, educando aqueles espíritos que estariam para nos prejudicar. Eles vão reencarnar, onde nós vamos nos encontrar para formar uma equipe e trabalharmos agora em paz pela construção de um mundo melhor. Não é uma teoria bonita? Teoria. Não vai falar que eu afirmei, não. 5. Perguntas que se podem fazer aos espíritos, parte 2. 5.1. Perguntas sobre interesses morais e materiais. Os bons espíritos, assevera Kardec, jamais se recusam a esclarecer ideias ou dúvidas suscitadas por suas informações, ou a dar conselhos que lhes foram solicitados. Recusam, sim, atender quando percebem que não há um interesse sincero, mas segundas intenções ou frivolidades. Repelem a hipocrisia os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. Item 291, subitem 17, grifos do original. Olha, gente, aqui um detalhe muito complicado. A pessoa quer tirar uma dúvida, mas ela está por trás com sentimento frívolo, não tão sério como deveria. E os espíritos, para solucionar uma dúvida, têm os seus prós e os seus contras. Eles estão lendo o nosso pensamento. Estão percebendo a segunda pergunta, a terceira pergunta, as intenções, para quem a gente quer contar aquela informação que recebeu. Olha, você não sabe o que eu vi hoje. Claro que tem isso. Mas tem determinados espíritos que não se interessam por o que vai acontecer. Eles falam, jogam a resposta. Por isso nós temos que ter cuidado. Os espíritos podem, inclusive, opinar sobre assuntos particulares. A esse respeito, porém, é preciso agir com muita prudência, pois sempre há espíritos dispostos a dar opinião sem medir as consequências, sem se importarem se o que dizem é falso ou verdadeiro, ou, irresponsavelmente, fazem-se passar por uma entidade superior. Outro ponto não menos importante é que as respostas dependem daqueles a quem tais conselhos são pedidos. Os conselhos que se relacionam com a vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares, e que são os que se acham mais ligados à pessoa que os pede e por elas se interessam. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Item 291, item 18. E aí vem através de sonhos, de intuição. Alguém conversando com alguém passa informação. Ou seja, sempre temos um meio de receber certas informações. De cunho pessoal, os espíritos familiares sempre vão procurar um médium para nos dar a informação que precisam. Um médium para nos trazer informações que sejam necessárias ao nosso crescimento. E com isso, gente, todos nós
temos essas possibilidades, temos essas condições de sermos ajudados. Hoje eu assisti um vídeo que eu gravei no inverno passado. Estava com 2 camisas e uma blusa de frio. Falei, nossa, com o calor que está fazendo hoje, eu assisti esse vídeo. Mas os vídeos são feitos num determinado tempo, num determinado momento. Lá naquele dia, pouco mais de um ano atrás, ou pouco menos de um ano atrás, estava muito frio, eu estava agasalhado. Hoje está bastante quente, eu estou suando. Bom, gente, então nós vimos os conselhos, os pedidos, o que se pode fazer, como se pode conversar, e todo cuidado é pouco. Aliás, sempre que nos reportamos à mediunidade, todo cuidado é pouco. Contudo, jamais se deve esquecer de que um espírito familiar ou amigo pode não ter grande conhecimento e transmite respostas limitadas ou incompletas, ou não pode dar também. Vejamos. É preciso também que leveis em conta as qualidades do espírito familiar, de que pode ser bom ou mal, conforme sua simpatia à pessoa a quem se ligue. O espírito familiar de um homem mau é um espírito mau, cujos conselhos podem ser perniciosos, mas que se afasta e cede o lugar a um espírito melhor, desde que o próprio homem se melhore. O semelhante atrai semelhante. Item 291, subitem 18. E muitas das vezes nós atraímos o complementar. Tendências, ações, criam condições e trazem para nós consequências, resultados negativos, ações perniciosas. Todos nós, gente, estamos vivendo na Terra para um aprendizado. Todos nós estamos vivendo na Terra para um conjunto de aprimoramento ético, moral, que vai fazer com que estejamos amanhã melhores do que estamos hoje. Trabalhemos intimamente para sermos bons, trabalhemos intimamente para edificarmos as forças do bem. E assim estaremos atraindo espíritos bons, espíritos do bem. Outra incoerência, infelizmente, não tão incomum, diz respeito a fazerdes perguntas sobre coisas íntimas a espíritos que vos são estranhos. Como seria vos dirigirdes para isso ao primeiro indivíduo que surgisse no vosso caminho? Jamais deveis esquecer que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Item 291, item 18. Uma pergunta pueril pode não ser respondida. Agora, espírito superior não tem que dar má resposta, simplesmente se afastar, falar assim, olha, não posso responder essa pergunta. É uma questão de educação. E o médium também. Agora, eu tenho um amigo que ele é médium na Umbanda. E ele tem sempre, quando ele vai dar as comunicações, uma pessoa que ele confia do lado, para não deixarem fazer perguntas estranhas e nem que lhe dê respostas compatíveis com as perguntas estranhas. E esse amigo que fica do lado, ele fica como um mediador para, olha, essa pergunta não está muito boa. Porque a pessoa chega ali para buscar uma mensagem espiritual, ele quer aquilo que ele quer. E o médium, sozinho, ele pode ser vítima de um jogo de forças psíquicas de obsessores do consulente, que vão trazer problemas para ele nas respostas que ele vai dar. É necessário ter alguém ali da confiança dele, para quem faz esse trabalho, para filtrar as perguntas que são feitas. E ele contando para a gente que chega pessoas que fazem perguntas absurdas. E, com a ajuda do seu assessor, eles vão refazendo a pergunta, remodelando a pergunta, para que a pessoa tenha novos pontos de vista diferentes e caminhe de uma forma também diferente. Os espíritos familiares podem opinar sobre muitas coisas, inclusive sobre assuntos de interesse material. Isso não significa que suas opiniões sejam verdadeiras. Sobre o assunto, esclarecem os orientadores espirituais. Cuidado com os espíritos familiares. De acordo com a tendência, com as características da pessoa, são aqueles espíritos. O compromisso que nós temos frente à vida, frente à humanidade, temos espíritos daquele nível. E às vezes nós começamos a fazer perguntas que nosso protetor fala assim, deixa ele quebrar a cabeça aí, deixa ele passar um aperto com alguns desses que gostam de se divertir com respostas tortas. Porque não cabe mais ao nosso
cabedal de evolução, perguntas pueris, vazias. Então vamos ver o que Kardec traz para nós. Assim como tem espíritos que ajudam pessoas a fazerem prova. Tem. Ajuda a ganhar dinheiro. Claro que tem. De acordo com um conjunto de compromissos e um conjunto de ações nesta vida que ele tem que praticar para cumprir o seu processo de evolução. E aqueles espíritos familiares vêm para ajudá-lo. E tem aqueles que vêm prejudicar também, para você cumprir seu objetivo pessoal, pagar as dívidas do passado. Sabei também que, se fizeres parte da vossa prova, que passeis por tal ou qual vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la. Isso dói, né? Com mais resignação e, algumas vezes, até mesmo suavizá-las. Mas, no propósito, no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é permitido livrar-vos das vossas dificuldades. É por isso que um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. Item 291, subitem 19. E como é difícil ser pai no mundo atual. Você oferece uma coisa, eles querem algo mais, algo maior. Você vai conversar sobre alguma coisa que eles conhecem muito, os jovens de hoje, por exemplo, como eu aprendi com meu filho como usar o OBS e outros mecanismos aqui da internet. Aí ele acha que pode saber mais do que eu em coisas que ele não tem a mínima experiência. É delicado, né? Mas essa questão aqui é fundamental e muito importante. Sabei também que se fizer parte da vossa prova, que passeis por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la, com mais resignação e, algumas vezes, até mesmo suavizá-las, mas no próprio interesse do vosso futuro. Não lhes é permitido livrar-vos das vossas dificuldades. É por isso que o bom pai não concede ao filho tudo o que ele deseja. Item 291, subitem 19. Repetimos, porque é importante. Mas Emmanuel tem uma frase muito interessante. Quanto a justiça divina lhe bate à porta e te encontra trabalhando no bem, manda de misericórdia que a cobrança seja adiada indefinidamente. No entretanto, se você tiver que prestar contas perante a justiça, todo o bem que você fez será um testemunho seu para te aliviar, para te trazer um benefício naquele momento que cobra. Falei com as minhas palavras, tá? Isso nos faz pensar sobre como nós estamos agindo, sobre como nós estamos interagindo. Também tem uma frase budista que é muito parecida com essa aqui. Por que que você vai pedir a Deus para te livrar de alguma coisa que você mesmo criou, que você mesmo semeou ao longo do seu caminho? Se nós semeamos, vamos colher. Os nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. A não ser assim, perderíamos o mérito da iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem recorrer a eles, com prejuízo do nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes, para progredir, o homem precisa adquirir a experiência à sua própria custa. É por isso que os espíritos sábios nos aconselham, embora quase sempre nos deixem entregues às nossas próprias forças, como faz o educador hábil com seus alunos. Nas circunstâncias comuns da vida, eles nos aconselham pela inspiração, deixando-nos, mais assim, todo o mérito do bem que façamos, como toda a responsabilidade do mal que pratiquemos. Item 291, subitem 19 e observação. Olha que interessante. Todos nós temos as nossas responsabilidades, temos nossos protetores, temos aqueles espíritos que nos ajudam para superar as dificuldades, as adversidades e conquistar o bem. Assim também, se nossas tendências foram más, teremos aqueles que nos secundam nessas atividades, nos impulsionam para essa finalidade. Faz-se necessário trabalharmos indistintamente para a edificação das forças do bem em nossa caminhada. Este outro destaque feito pelo codificador é de grande relevância. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à missão que lhes cabe desempenhar. O fato de os interrogarmos a cada instante sobre as coisas mais vulgares, como fazem certos médios. Esta mania denota pequenez nas ideias e, ao mesmo tempo, a presunção de supor
quem quer que seja, que tem sempre um espírito serviçal às suas ordens, sem outra coisa mais a fazer senão cuidar dele e dos seus mínimos interesses. Item 291, subitem 19, observação. Os espíritos familiares nos ajudam. Certa vez um amigo nosso estava viajando, o carro deu um defeito, e um espírito que acompanha a família disse para ele: acalme, vou pedir a ajuda de um mecânico. Chegou um espírito que foi mecânico na Terra, olhou, falou: não, uma coisa simples, mas tem que rebocar o carro para a oficina. Quebrou a peça tal. E era exatamente aquilo. Então os espíritos familiares, numa situação dessa, você passou pela prova, ficou parado na estrada, quebrou o carro na estrada, está sentindo frio, ficou tarde, mas orientou a pessoa, colocou o carro numa posição segura, rebocar para a oficina e arrumar um carro para ir embora para casa com a família. O encarnado deve conduzir sua vida com correção, inclusive no que diz respeito a negócios e heranças, a fim de amenizar a vida dos parentes que ficaram no plano físico. Assim, nós temos que fazer nosso trabalho, deixando as coisas bem em ordem para que não dê problema para aqueles que ficam. Aliás, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida, não cabendo a nenhum espírito o poder de libertar-vos delas, porque essas dificuldades se acham compreendidas nos decretos de Deus. Item 291, subitem 20. Mas, no interesse da justiça e das pessoas que lhes são caras, um espírito pode julgar conveniente fazer-lhes revelações desse gênero. Ele as fará espontaneamente. Item 291, subitem 20, 23, 23A. Observação. Bom, gente, aqui ele está mostrando para a gente que existem aquelas situações que nós temos que passar, adversidades que nós temos que encarar. Ponto. Existe aquele outro lado que o espírito pode, do desencarnado, pode chegar e fazer revelações. Por exemplo, em tal parede tem um cofre cheio de dinheiro. Todo mundo sonha com isso, né? Mas nem sempre, na atualidade, nem sempre isso acontece. Pode revelar que ele deixou uma dívida muito grande e ele espera que eles paguem. Ou seja, cada um tem as suas possibilidades, boas ou ruins. Mas a possibilidade do espírito poder passar uma mensagem para a família é sempre boa. Seja para dizer que tem uma dívida, seja para dizer que tem um cofre cheio de dinheiro. Todos têm as suas responsabilidades. 5.2. Perguntas sobre a sorte dos espíritos. Trata-se do tipo de solicitação mais comum dos que chegam à casa espírita. Em geral, os benfeitores espirituais prestam de boa vontade quanto o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil, e não pela curiosidade. Item 292, subitem 21. Mostrando aqui para nós que a sorte dos espíritos depende de vários fatores nesta encarnação. E obter a resposta de como e onde eles estão também depende de uma série de fatores. Vejamos. Não menos comum são as mensagens de familiares e amigos que nos transmitem o estado de sofrimento que vivem ou viveram, resultado da vida que levaram a fim de alertar os que permanecem reencarnados. Item 292, subitem 22. Recomendamos a leitura como ilustração do tema. O ensinamento de Jesus, registrado por Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, que trata a parábola do homem rico e Lázaro, o mendigo. Por outro lado, as descrições que os bons espíritos fazem a respeito das regiões de paz e alegria existentes no plano espiritual, ou mesmo das de sofrimento e tristeza, é para nos esclarecer, auxiliando-nos a tomar boas resoluções na vida durante a reencarnação e, dessa forma, sermos mais felizes no futuro. Item 292, subitem 22. Como vocês podem ver, temos um conjunto de possibilidades e dados que trazem para nós os meios de nós identificarmos certos problemas, lidarmos com esses problemas e procurarmos caminhar dentro dos problemas que estamos aqui. O que nós fizermos aqui no plano espiritual, como nós agimos, como nós edificamos o bem,
vai repercutir no mundo dos espíritos, na forma com que nós vamos estar, com como estaremos lidando com cada situação, com cada possibilidade no plano espiritual. São N possibilidades, N situações. Perguntas sobre a saúde. Os espíritos esclarecidos usualmente aconselham como e por que motivo é importante preservar a saúde do corpo. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra. Item 293, subitem 24. É bom lembrar que uma celebridade médica, a exemplo do que viveu entre nós, nem sempre assume esse papel após a reencarnação. Passa a ver as coisas em outro contexto. Pode até admitir que muitas das suas ideias relativas a tratamentos, medidas preventivas, etc., eram equivocadas. Item 293, subitem 25 e 27. Olhando dessa forma, aqui após a reencarnação, aqui deve ser após a desencarnação, certo? Copiei e colei. André Luiz chegou no plano espiritual, foi trabalhar como faxineiro. Lembram? No filme do Nosso Lar, tem ali uma parte romântica, né? Ele tentando trabalhar como médico e tal, mas dê uma olhada no livro que foi um pouco mais complicada. Ele foi trabalhar primeiro como enfermeiro, como faxineiro, depois como enfermeiro. Porque a medicina no plano espiritual é muito diferente. Está muito mais para o aspecto homeopático do que pelo aspecto alopático. Sonda a alma. E se os espíritos dizem que nós temos que cuidar da saúde, o Kardec deixou aqui nas entrelinhas que nem sempre aquele amigo que era da área da saúde e desencarnou vai manter as mesmas ideias, as mesmas possibilidades de ajudar. 5.4. Perguntas sobre as invenções e descobertas. Os espíritos superiores podem inspirar os homens dedicados à ciência, às artes, à tecnologia, etc., sem jamais apresentar-lhes respostas prontas, sabedores de que estas são obtidas pelo trabalho, pois é somente pelo trabalho que o homem se adianta no seu caminho. Além disso, ainda há outra consideração a fazer. Cada coisa tem que vir a seu tempo, e apenas quando as ideias estão maduras para a receber. Cada momento, uma possibilidade. Isso nós temos que entender. Por isso a gente sempre fala que nas comunicações do Livro dos Espíritos, muitas das vezes a resposta está truncada. E quanto mais a gente vai pesquisando, a gente vai achando a resposta e fala assim, mas é fácil, agora já existe a tecnologia, a gente entendeu que foi dito isso. Mas é assim mesmo. E aqui, no momento propício, os espíritos tutelares da humanidade naturalmente encaminharão os homens à realização de feitos impulsionadores do progresso. Item 294, subitem 28 e 29. Na questão 577 do Livro dos Espíritos, a resposta nos diz que, complementando aqui, quando alguém quer fazer um trabalho e está na hora desse trabalho acontecer, um espírito, um grupo de espíritos vão ajudá-lo a fazer acontecer com autorização superior. Às vezes, tem 3 pessoas querendo fazer um trabalho, fazer uma descoberta, mas só um é ajudado plenamente. Os outros vão sendo ajudados assim, se falhar, aqueles lá vão dar conta. Por que isso acontece? Porque existe a questão dos méritos adquiridos em outras vidas, não é merecimento. Méritos adquiridos em outras vidas que lhe dá a possibilidade de fazer hoje alguma coisa diferente. E mesmo que ela não seja muito aceita, mas vai ser alguma coisa que vai impulsionar o progresso humano. 5.5. Perguntas sobre tesouros ocultos. Todo mundo cai seu zoião, né? Cadê? Onde está? É a mais perigosa, tá? Os espíritos superiores não se ocupam de tais cogitações. Estas são, sim, as que os espíritos brincalhões mais se comprazem. Há outro fator que merece ser considerado. Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos, que escondem seus tesouros, podem ainda, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem de que alguém os venha arrebatar constitui um dos seus castigos, até que compreendo a inutilidade dessa atitude. Item 295, subitem 31. Com relação a isso aqui, tem uma história
de um primo de um colega de trabalho. Eles eram descendentes de italianos. E um primo dele um dia abriu a janela, já exausto do trabalho, sempre tinha pouca renda, e ele tinha um sonho, ter uma empresa de aviação. Ele olhou pela janela assim e falou para o pai dele: eu acho que eu vou embora para a Itália. Os tempos são outros, eu vou lá tentar minha vida. Ele ficou olhando para aquela paisagem e teve um insight. O que tem debaixo daquela pedra? Foi lá, cavou e achou um tesouro. E montou uma empresa de aviação. Bom, gente, isso é um fato real, tá? Acontecem fatos assim. Mas quantas pessoas cavam debaixo das pedras e não acham nada? E procuram, pesquisam para todo lado e também não acham nada. Temos que ter cuidado, porque é onde eles mais se divertem. Lembre-se que ele olhou, teve o insight de ir lá procurar. Certamente foi intuído por alguém. Porque os insights, conforme nós estudamos lá no capítulo 16 e outros, é uma intuição ou uma inspiração passada por espíritos amigos, familiares, espíritos que querem o nosso bem. Contudo, há espíritos que, percebendo o apego de encarnados aos bens materiais, os enganam e os colocam em muitas situações as mais bizarras e ridículas. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. Item 295, subitem 3031. Veja bem, se o tesouro oculto tiver de ser achado por alguém, ele vai achar naturalmente. Será por uma intuição, por uma inspiração, conforme nós contamos aqui o caso. A pessoa simplesmente foi, achou, encontrou, pegou, enriqueceu. Todos têm a sua possibilidade, todos têm aquele momento de conquista de alguma coisa material, de algum bem material, e assim sucessivamente ao longo da história. 5.6 Perguntas sobre outros mundos. Trata-se de um assunto que merece boa dose de reflexão. Temos notícias da existência de mundos habitados que foram transmitidas por espíritos e médiuns respeitáveis, cujas considerações, ainda que não encontrem concordância com os achados científicos, não devem ser desprezadas. Informa os orientadores da codificação. Muitas das vezes formular as questões científicas sobre esses mundos que tais espíritos não podem resolver. Item 296, subitem 32. Tem espírito que não tem como dizer sobre a vida em outros mundos. Tem espírito que ainda acredita que ele está ainda vivo, que um dia ele vai ser arrebatado. E assim vai sucessivamente com as suas crenças, as suas possibilidades, com as suas limitações. É necessário prudência, porque ao perguntarmos, tem alguns que não vão saber nem o que é outro planeta habitado, e alguns vão dar explicações meio esdrúxulas. Nós temos que ter cuidado. Se estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em vos dar descrições estranhas e fantásticas, considerando-se que, na erraticidade, esses espíritos são providos de tanta imaginação como na Terra, tirando dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes alguns esclarecimentos sobre outros mundos. Os espíritos bons se comprazem mesmo em vos descrever os orbes que eles habitam, a fim de vos servir de ensino, tendo em vista o vosso melhoramento, e para vos estimular a seguir o caminho que vos conduzirá a estes mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Item 296, subitem 32. É importante então começarmos a entender o tamanho das nossas responsabilidades como médium, a vigilância que temos que ter, porque espíritos existem de todos os níveis, de todas as formas, e que trazem para nós todos os tipos, às vezes, de embaraço, e aqueles que querem nos esclarecer. Agora, muitas das vezes, tem descrições que os espíritos estão falando do mundo espiritual onde ele habita, e não de outro planeta, de outro mundo físico. Questão de discernir, de interpretar. Um médium, uma equipe mediúnica, e o espírito tem que trabalhar e peneirar essas informações com muito cuidado.
Um bom critério para avaliar a veracidade das informações é checar o nível de concordância que há nas descrições transmitidas pelos espíritos, o que nem sempre é fácil. Outro ponto incontestável, ensinam os espíritos orientadores, é verificar se semelhante descrição tem por fim o vosso melhoramento moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Item 296, subitem 32A. Olha que interessante. Sobre o que eles estão falando? A descrição física do planeta ou estado moral? Se está falando da descrição física do planeta, muitas das vezes não é compatível com o nosso padrão de entendimento, de conhecimento. Mas quando ele fala do padrão moral, dos padrões éticos daquele planeta, aí é mais palpável e também mais fácil de nós compararmos com aquelas orientações que os nossos orientadores espirituais já passaram na codificação. Bom, gente, podemos fazer qualquer pergunta. Também podemos obter qualquer resposta. Mas perguntas inteligentes e prudentes trazem respostas inteligentes e prudentes. E tudo que se aborda sobre o futuro da humanidade, o futuro de certas situações e certas condições, depende muito das nossas ações. Jesus, soberano Senhor, ilumine-nos, ampare-nos, fortaleça-nos, dai-nos a paz, dai-nos sabedoria, Senhor. Ilumine nossos caminhos, derramando sobre nós as vossas bênçãos de amor, de misericórdia e de paz. Que assim seja.